Bom dia, IPG2. Graça e paz da parte do nosso Deus sejam sempre multiplicadas sobre a nossa vida. Eu penso que o puritano que compôs essa música, se ele ouvisse essa nova versão, essa nova roupagem, ele ia gostar bastante. Vai querer falar, uau, ficou muito legal, hein? Ficou muito legal, ficou muito bom. Parabéns aí aos nossos músicos que deram essa nova roupagem para essa canção tão robusta, que declara verdades tão incríveis, tão profundas, não é verdade? Sobre a soberania de Deus e a providência de Deus, né? Que coisa extraordinária. Parabéns aí ao Rodrigo e a equipe aí que deu essa nova roupagem para essa música. 3 coisas antes de compartilhar a palavra de Deus com vocês. A primeira é que eu estive em São Paulo essa semana e foi assim uma coisa incrível participar do curso do PMC. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu sou muito grato ao Lucas, o diácono Lucas Martins, meu amigo, meu irmão, minha ovelha, por, juntamente com Davi Luna, ter me permitido participar, e ao conselho da igreja que investiu, que fez aquisição de passagens para que nós pudéssemos participar desse momento. Por que foi incrível? Porque ficar numa sala com 50 homens, eu era uma situação à parte, mas 50 homens que vão iniciar, no início de janeiro, 50 novas igrejas presbiterianas em campos distintos, no sudeste, no centro-oeste, no sul do país e no nordeste. Eu não me lembro de ter visto lá alguém do norte do país, mas 50 homens, pensam? Que coisa contagiante, que coisa maravilhosa, homens com desafios, homens que vão plantar igrejas em cidades grandes, nas capitais, homens que vão plantar igrejas em cidades menores, e conviver com esses homens, ouvindo palestras e ensinos assim de altíssima qualidade e vendo como eles estão engajados, foi algo assim maravilhoso, maravilhoso. Sou muito grato a Deus por ter me dado esse presente de ouvir homens, de conviver com homens de segunda até quinta-feira, com essa ênfase, com esse propósito tão nobre. Pense, você deve inclusive orar por isso. São 50 novas igrejas que serão plantadas a partir do início de janeiro. E é algo assim maravilhoso, né? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem se movimentado para plantar igrejas. E eu fiquei muito empolgado, muito entusiasmado com aquilo que eu vi e percebi lá nesta semana. A segunda coisa que eu gostaria de falar é que domingo passado o Everson fez um comunicado, né, sobre as nossas atividades pastorais, que no dia de hoje, do ponto de vista da instrução do púlpito, elas vão se encerrar. Eu vou continuar aqui até dia 7 de dezembro, esse é o propósito, executando as minhas atividades administrativas. Então, o serviço do púlpito de instrução será encerrado no dia de hoje, porque eu tinha 15 dias de férias e o conselho gentilmente me presenteou com essas férias, e como é de praxe, os conselhos no mês de dezembro, para pastor que está em transição, concedeu o mês de dezembro, então, para ajeitar o mundo exterior e essas coisas todas, mudanças. Então, hoje é o nosso último dia de instrução a partir do púlpito, eu digo assim, né? E aí a gente continua executando as atividades administrativas, aí em parceria com o Luiz Fernando e com o conselho, à medida que houver necessidade. A terceira coisa é que nesse domingo eu vou compartilhar 2 salmos que eu já compartilhei aqui. Um que eu compartilhei quando eu cheguei, e aí eu pensava durante a semana, né, nesse batido lá do ensino, do curso, eu falei assim, de repente no domingo eu nem esteja pregando para a igreja, talvez é mais para mim mesmo, né? É mais para mim mesmo, não sei. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, Deus tem que falar primeiro ao coração do pregador e depois, se Deus falou o coração dele, fala com os outros, né? Então talvez seja mais para mim mesmo, né? Uma palavra de encorajamento, mas pode ser que de lambuja o Espírito Santo presenteie vocês também com essa palavra. E à noite eu volto com um salmo também, mais voltado para esse aspecto da gratidão, nessa manhã, mais voltado para a confiança e esperança. Vocês sabem que a Bíblia usa muitas figuras, muitas metáforas para falar de Deus e como que isso fazia sentido para o povo de Deus no contexto em que o povo de Deus se encontrava. Então, por exemplo, depois que Abraão ele saiu no embate com aqueles reis que haviam capturado o seu sobrinho Ló, e ele sai vitoriosamente. Aí no capítulo 15 do Gênesis, Deus mesmo atribui a si mesmo uma figura, né?
Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Deus atribui a si mesmo essa figura. Veja só, um homem que saiu de um embate, de uma guerra, né, com homens tarimbados. Ele não tinha essa tarimba toda na guerra, mas Deus deu a vitória para ele. E assim que termina essa vitória, Deus atribui a si mesmo essa figura. Eu sou o teu escudo, não temas, não te espantes, Abraão. Então, para Abraão que saiu, e saiu vitorioso, essa figura para ele fez muito sentido de quem é Deus, de como que Deus protege os seus filhos nos campos de embates. Não é verdade? Hoje mesmo nós estamos diante de uma figura instituída pelo Senhor Jesus, né? O pão que simboliza o corpo, o cálice que simboliza o sangue da nova aliança. Este é o meu corpo que foi partido por vós, tomai e comer. Este é o cálice da aliança que foi no meu sangue, que foi derramado em favor de muitos. Então, quando você chega diante das figuras, e eu penso que Deus usa essas figuras para trabalhar a nossa mente. Às vezes a gente tem mais dificuldade com os conceitos, né, embora eles sejam importantes, mas as figuras fazem muito sentido para nós. Então você chega no domingo de manhã desse, né, e você olha para os elementos da ceia que foram instituídos pelo Senhor Jesus, que tem a ver com a nova aliança, com a aliança que é inquebrável, que foi selada com o sangue do Senhor Jesus. E talvez durante a semana você enfrentou embates, você teve dúvida, você pensou, será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? Porque eu estou passando por situações tão difíceis e estou confuso, amedrontado. E aí você chega no domingo e olha para os elementos da ceia, uma figura concreta de algo que Deus fez, que nos alimenta. E aí você é recordado pelo Espírito Santo, a sua mente é ativada, é tirada de uma letargia, de um tipo de coma espiritual, e você fala, Deus me ama assim, Deus se importa assim. Como é que eu sei que Ele me ama? Como eu sei que Ele se importa? Porque você, para pensar nessa ideia de que Deus se importa e que Deus te ama, você não fica olhando para as circunstâncias, porque nem sempre as circunstâncias dita o tom do amor de Deus. Às vezes a gente fica confuso mesmo por conta das circunstâncias. Mas a cruz é o medidor do amor de Deus. A cruz é a demonstração da pujança de que Deus se importa, de que Deus não se esqueceu. Pelo contrário, Deus se lembrou do seu povo escolhido e enviou a nós eterna redenção. Então são figuras que Deus utiliza para ativar a mente do seu povo e lembrar o seu povo de como ele interage, de como que ele atua na história em favor do seu povo. E o Salmo 23, que é o salmo da minha meditação nessa manhã, o salmista usa essa figura, ele usa a figura, ele está tomando figura, e é uma figura que ele conhece muito bem. Então, ele toma essa figura que é conhecida por ele, que ele conhece muito bem, porque afinal de contas, ele já exerceu a função de pastoreio, a atividade de pastoreio. Ele já foi um homem que esteve envolvido na tarefa de pastorear, de cuidar do rebanho do seu pai, do Jessé. E ele então conduzia esse rebanho, levava esse rebanho às pastagens verdejantes, levava esse rebanho às águas de descanso, protegia esse rebanho. E de repente ele não usa uma figura, ele que já exerce a função, ele é rei, ele não usa alguma coisa similar ou parecida com aquilo que ele está realizando, mas ele toma isso porque faz parte da experiência empírica dele, de como que ele viveu isso, de como que ele realizou isso, de como que ele cuidou daquele pequenino rebanho do seu pai, e ele então guinda essa figura, atribui a Deus, e agora sim, ele não se vê como pastor, ele se vê como uma ovelha. A mesma coisa que ele fez, numa medida em que ele pôde compreender, cuidando de ovelhas, ele atribui a figura a Deus. Deus é o meu pastor e eu sou ovelha do pastoreio de Deus. Então, como que isso era importante para Davi, experimentar isso, fazer com que ele percebesse o cuidado de Deus no passado, o cuidado de Deus no presente e o cuidado de Deus no futuro. E daí, nós vamos ao texto, que é o texto de versículo 6. Esse texto, Deus alcançou o meu coração, o coração da minha família, num momento muito difícil da nossa família. A gente já tinha lido esse texto. E isso acontece com você, acontece com todos nós cristãos, numa medida, alguns com uma medida mais pujante, mais robusta, mais transbordante, mas sempre acontece conosco, de texto que a gente já conhece, que a gente já ouviu, que a gente já leu.
E de repente, numa leitura sua, um tempo que você tem a sós com Deus, Deus alcança o seu coração e ele ganha uma conotação mais concreta, mais abençoadora para o seu próprio coração. E em que contexto Deus nos alcançou com esse texto? No contexto em que a nossa filha tinha tido falência renal. Quando o médico anunciou e falou assim, a sua filha, ela teve falência renal. E foi nesse texto, ou nesse momento de muita crise, de muita dor, de muitas angústias, de muitas perguntas também, que Deus ministrou ao nosso coração. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Deus me fez entender então, e juntamente com a minha família, minha esposa de modo particular, que a bondade de Deus não é alguma coisa, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus não é alguma coisa quando as situações estão confortáveis, estão boas. A bondade de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus é todos os dias. E foi nesse contexto então que Deus alcançou a nossa mente com informação, mas alcançou também o nosso coração, ministrando ao nosso coração aquilo que nós precisávamos ouvir, que nós precisávamos entender. Então, queridos, nessa manhã é esse texto que eu quero repartir com vocês, que eu preguei aqui a primeira vez que eu estive aqui, talvez, acho que foi numa manhã de domingo. Numa manhã de domingo, quando eu cheguei aqui para ser ouvido pelo conselho, ser conhecido pela igreja, participei de uma reunião com os jovens no sábado, e você sabe que reunião de jovem presbiteriano é sempre um fiasco, né? Sempre um fiasco. Vem um grupinho pequeno, a gente sabe que tem mais jovens, mas aparece um grupinho pequeno. Nós nos reunimos com eles, depois eu saí com o conselho, e eu pensei que seria uma reunião mais robusta, de perguntas teológicas, porque eu vinha com a bagagem de uma região em que os encontros de transição pastoral tinha a ver com perguntas teológicas. O que é que você crê sobre isso, e aquilo outro, e tal. E aí nós fomos jantar, se bem que os presbíteros não me deixaram jantar. Eu acho que eles me devem um jantar, porque aquele dia eu não comi, porque não me fizeram perguntas teológicas, mas me fazia perguntas sobre a minha vida, minha experiência com Deus, como é que tinha acontecido. E eu fiquei no coco bambu, se não me trai a memória, a ver navios. Eles comeram o arroz com camarão todinho. Vocês me devem um jantar, hein? E aí eu acabei não comendo nada, fui para o hotel. E de manhã aqui estava, e era um dia de eleição de presbíteros. Então eu não tinha nada a ver com aquela assembleia. Então você sabe o que aconteceu? Eu preguei e fiquei no cantinho. Por quê? Porque eu não tinha nada a ver. Então teve a assembleia, e minha esposa, por volta de meio-dia, perguntou, e aí, Fábio, o que aconteceu? Eu falei, o termômetro, a temperatura aqui está baixa. Não deu para saber nada, para perceber nada, não deu para sentir nada. Mas, de repente, voltamos à tarde, 5h30. E aí sim, aí deu para ver a temperatura. Eu preguei de novo, e aí as pessoas na saída, algumas pessoas diziam, nós entendemos, porque o Ross está indo embora, nós o amamos, mas se dependesse de nós, o senhor já viria o mês que vem. E nós fomos para o culto de 7 horas, 7h30, não me lembro precisar, que era o terceiro culto, e era um grupo menor, de talvez 70 pessoas que vinham para esse culto, e era um grupo de pessoas assim mais maduras, assim do ponto de vista da idade, acima de 50, e esse grupo então mais presente então reforçou. E aí minha esposa falou assim, Fábio, e aí a temperatura? Eu falei, agora deu para perceber a temperatura. Só que eu fui para o hotel. E eu não tinha falado com o conselho duas coisas que eram muito importantes para mim. E eu não dormi direito. E eu frisei naqueles cultos que nós tivemos a minha origem. Não era um subterfúgio, é para que o conselho tivesse noção do homem que eles estariam trazendo, caso Deus confirmasse no coração do conselho essa situação. Fui para o hotel, não dormi. De manhã, o Carlos foi me pegar no hotel ali próximo do aeroporto, e ele me perguntou assim, e aí, pastorzão, com esse jeito dele, né? Como é que tá? Eu falei, está bem? Eu falei, estou bem nada, estou mal. E ele falou, eu falei, você perguntou, você quer ouvir? E aí eu falei, Carlos, eu sei que vocês vão se reunir quarta-feira, e eu queria que você levasse duas coisas para o conselho. A primeira eu sou um homem da zona rural. Por que eu fiz isso? É porque eu cheguei e percebi que tinha alguns jovens, né, bilíngue. Então eu falei assim, de repente eles estão à procura de um homem com uma capacidade, com uma compreensão, e eu não atendo esse perfil. E aí o Carlos falou assim, o senhor é crente? Eu falei, isso eu sou. Aí ele falou, nós estamos procurando um pastor crente. A segunda coisa eu falei assim com o Carlos, minha filha teve falência renal.
E eu não quero que o conselho me traga para a igreja sem ter essa informação. Ontem, sábado, domingo, eu não tive como falar com vocês. Então, leve para o conselho essa informação, porque eu não quero depois chegar aqui e o conselho, a igreja, falar, espera aí, mas que pacote é esse? E aí Carlos falou uma coisa que tem a ver com a minha convicção. Ele falou assim, se a igreja não for capaz de amar o Senhor com esse drama, então a gente não é igreja. Eu falei, então nós estamos falando a mesma língua, porque para mim, igreja é família. E é assim que eu sempre me dirigi a vocês, né? Família e PG2, porque para mim igreja é família, com os seus traços, com os seus paradoxos, com as suas virtudes, essas coisas todas. E aí nós chegamos aqui. E esse salmo, então, ele tem sido nosso arrimo, ele tem sido esse fundamento sobre o qual nós colocamos a nossa confiança no Deus que se revelou como sendo um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que atua na história, um Deus que não perde o controle efetivamente de nada, que está conduzindo todas as coisas para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. Então, volta e meia, nós revisitamos este salmo. Mas talvez você pergunte assim, pastor, este salmo mostra coisas que têm a ver com o cuidado de Deus no passado, o cuidado de Deus no presente, e quando chega nesse versículo, ele tem um tom mais futurista, mais para diante, para além das cortinas. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente olha e pode ter essa convicção? E daí eu quero repartir com vocês algumas características dessa confiança, dessa esperança que se aloja no coração do crente por ocasião em que o Espírito Santo nos alcança, nos regenera e derrama no nosso coração viva esperança. Viva esperança. E qual é o fundamento, portanto, da confiança deste homem que olha para o salmo e diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Certamente que o fundamento da confiança dele não é a sua expertise. Não tem a ver com o seu histórico, não tem a ver com o seu currículo, não tem a ver com a sua força, não tem a ver com as suas inúmeras vitórias que ele já teve até essa altura da sua vida, do seu reinado, do seu governo, dessa função tão nobre para a qual Deus o chamou. Não tem a ver com as suas virtudes, não tem a ver com as suas habilidades, não tem a ver com os seus recursos. Este homem não tem como fundamento essas questões que às vezes para nós se torna um engodo, porque nós nos iludimos e pensamos que o nosso futuro é garantido, é sólido por conta dessas coisas que às vezes nós confundimos e pensamos: não, eu posso olhar para o futuro por conta disso. Afinal de contas, eu tenho uma boa reserva financeira. Afinal de contas, eu fui ao médico e a minha saúde está boa. Afinal de contas, eu tenho um bom plano de saúde. Afinal de contas, eu tenho um bom plano de carreira profissional. Afinal de contas, agora ocupou o governo a pessoa que eu entendo que é a melhor pessoa. Não são essas coisas, queridos. Não são essas coisas que servem para ser o fundamento da nossa esperança, da nossa confiança sobre o dia de amanhã, sobre os dias vindouros, sobre aquilo que está para acontecer, aquelas coisas que nós desconhecemos. Não pode ser essas coisas. Não pode ser essas coisas. Se você procede assim, você se ilude e você cria um falso Deus sobre o qual você vai ficar orbitando e sobre o qual você vai se curvar para prestar a sua devoção, para revelar a sua confiança. E na primeira crise que aparecer, na primeira situação que as circunstâncias balançarem e os deuses que você construiu não forem capazes de se manter de pé, você cai com eles. Você sucumbe com eles, porque eles não são capazes de sustentar você, de te manter você, de dar segurança para o seu coração. Então, qual é o fundamento da confiança deste homem que chega a essa altura, no final do Salmo, como que numa espécie de coroação, e diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão? Qual é a base da confiança deste homem, da esperança deste homem? A base é a pessoa com quem ele começa o Salmo. O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor, é por isso que eu posso olhar para o futuro com convicção, com esperança. Ele vai cuidar de mim.
O Senhor, meu pastor, Ele me leva às pastagens verdejantes, leva-me junto para as águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse é o fundamento, é a pessoa de Deus, é a providência de Deus, é o cuidado de Deus que já foi demonstrado, que já foi evidenciado ao longo da sua história, dos seus dias, dos seus anos, do seu ministério, que faz com que ele olhe para o futuro e tenha esperança. E tenha esperança. Se o Senhor é o teu pastor, você pode olhar para o futuro sem medo, sem reservas. Você não precisa ter medo. E essa figura que o salmista toma, ela no Novo Testamento ela fica mais clara. Porque é no Novo Testamento que o Senhor Jesus então se revela como o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que se entrega pelas suas ovelhas, que vence o leão para conceder segurança e proteção para as suas ovelhas, que neutraliza o valente, que mata o pecado, que conquista para as suas ovelhas eterna redenção. Logo, se você é ovelha do Senhor Jesus, se você pertence ao Senhor Jesus, você tem as mesmas condições que o salmista tinha de olhar para o futuro e dizer: eu sei de uma coisa, que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Quais os dias, irmãos? Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ele é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, eu sou ovelha dEle, e se Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim, e se Ele é o meu pastor, Ele vai me amparar, Ele vai me conduzir, Ele vai me proteger, Ele vai fazer com que o meu coração se aquiete e sossegue diante da presença dEle e das promessas dEle. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Querido, se você não tem o Senhor como pastor, você não tem condição de fazer essa afirmação. Você pode até fazer da boca para fora, de modo teórico, de modo intelectual. Mas sabe aquela coisa que desce para a alma, que vai rasgando o seu coração e aloja-se lá no fundo do seu íntimo, e você então fala assim: eu não tenho medo. Eu não tenho medo dos prognósticos. Eles não me assustam mais. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu pastor tem o controle das situações e circunstâncias. Maravilhoso, não é não? Quem está aqui comigo, pelo amor de Deus? Está aqui comigo. Em outubro do ano passado, o conselho, numa conversa, o conselho falou: pastor, eu acho que o ciclo da nossa relação pastoral está para se encerrar. E eu acredito que muitos de vocês, num afã de cuidar de mim, que eu vejo como providência, às vezes alguns desciam lá da galeria e falavam assim: pastor, que mensagem. E de repente me abraçavam e falavam assim: mas o senhor está bem? Não é? Queridos, Deus, o Deus diante de quem eu estou e que vocês estão, nunca me faltou em nenhum dia sequer paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, pairou sobre a minha mente e coração desde outubro. Eu não tive um dia sequer de insônia. Eu não tive um dia sequer de insônia. Sabe por quê? Porque a minha vida está nas mãos do meu pastor. E eu sei que assim como ele me trouxe para cá para cuidar de mim, e era essa a ideia quando eu rompi os laços pastorais na primeira igreja de Vitória, tinha uma coisa que alojava no meu coração, que era: eu estou te levando. Eu não sabia para onde Deus ia me levar, mas era isso que reverberava no meu coração. Estou te levando para algum lugar que eu não sabia, para cuidar de você. Você já pensou que coisa? Deus me trouxe para cá para cuidar de mim, em algumas dimensões que eu desconhecia e que Ele estava cuidando, que era o jeito dele cuidar. Então, queridos, embora eu sei que alguns de vocês não acreditam, pastor, o senhor está bem? O senhor está com uma carinha de cansado? Cara de cansado é uma coisa, querido. As rugas têm a ver com os anos. Não tinha a ver com insônia, com noite mal dormida. Deus é minha testemunha, irmãos. Eu não sou um teórico da fé, não sou um profissional da fé, não sou um executivo da fé. Eu sou um crente, eu sou uma ovelha do Senhor Jesus. Eu sou um pastor de ovelhas. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quais os dias?
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Você pode olhar para o futuro com esperança. Você não precisa ter medo se o Senhor é o seu pastor. Se não é, então bote a tua barba de molho. Em segundo lugar, a gente vê nessa confiança uma pessoalidade. Ele fala assim: o Senhor, bondade e misericórdia, certamente me seguirão. Me seguirão. Existe uma pessoalidade na afirmação. Existe uma pessoalidade na afirmação. Davi não baseia essa convicção, essa esperança, com base no histórico da sua família, de Boaz, de Obedes e de Jessé. Ele não baseia a sua convicção com base na experiência e no histórico do seu bisavô, do seu avô e do seu pai. Não. Não. Absolutamente não. Ele baseia essa experiência ou essa convicção, essa esperança, numa experiência pessoal, individual, que se desenrolou a partir do movimento que o Deus da aliança fez e o alcançou e mudou a sua mente, o seu coração e lhe deu um know-how espiritual, emocional, para dizer: eu sei que eu sou ovelha dele. Não é por conta da herança teológica, da experiência de fé do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, dos meus ancestrais. Não é por isso. Isso contabilizou. Isso ajudou para que este homem tivesse musculatura espiritual. Mas não é com base nisso que ele olha para adiante. É com base na experiência que ele teve com Deus. Eu quero dizer a você, filho de crente, adolescente, moço, criança, você não terá condição de verdadeiramente fazer tais afirmações ou uma afirmação como essa, se você não for alcançado pelo pastor, se você não responder com fé ao chamado do Supremo Pastor, que nos chama pelo Evangelho, que nos fala da nossa condição, que nos fala também do seu amor para conosco, daquilo que ele intenta fazer em nós, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, para nos dar uma nova vida. Se você não tiver uma experiência genuína com Deus pessoal, você não terá condição. Você pode ter religiosidade, você pode comparecer ao ajuntamento dos santos, você pode cantar hinos, você pode ler a Bíblia, você pode ler teologia, mas se você não nascer de novo, se você não tiver uma experiência com o Espírito de Cristo, você não terá condição de dizer essas mesmas verdades que foram ditas. Porque elas só serão ditas para alguém que consegue botar a cabeça no travesseiro, mesmo que seja um travesseiro de pedra, em que você consiga dormir e sossegar a alma, se ele for o teu pastor. Se ele não for o teu pastor, esquece. Você pode verbalizar, mas na primeira crise que você enfrentar, você terá insônia. Você não vai se aquietar. Você precisa ter um encontro com Cristo. Os nossos filhos precisam ter um encontro com Cristo. Nossos filhos precisam ter um encontro com Cristo. Nossos filhos precisam nascer de novo. Nossos filhos precisam nascer de novo. Nós precisamos falar do Evangelho para os nossos filhos. Nós precisamos parar de dedicar as nossas atenções e energias apenas para aqueles que estão longe de nós, ou que sejam os nossos vizinhos, e nos esquecer daqueles que estão mais próximos de nós, que precisam do Evangelho. Nossos filhos precisam do Evangelho. E se eles não tiverem uma experiência com o Senhor Jesus, eles não terão condição de olhar para o futuro de modo esperançoso. Eles não terão condição de olhar para o futuro com confiança naquele que garante o nosso triunfo, naquele que nos ampara. Nós temos que parar de pensar o seguinte: não, mas eu batizei meu menino, eu trouxe meu menino para a escola dominical, ele esteve com o Rônio, ele esteve com a equipe de professores com o Rônio. Isso não basta. Nós precisamos orar, nós precisamos dar o Evangelho para os nossos filhos, para que Deus, segundo a sua bondade e graça, alcance os nossos filhos e transforme os nossos filhos, para que eles possam olhar para o futuro, não com base na experiência dos pais, mas com base na experiência que eles tiveram com o Senhor Deus, com o Pai do nosso Senhor Jesus. Nossos filhos são pecadores. Você é pecador. Nosso coração é maligníssimo. E nós vemos traços disso nos nossos filhos. Não se iluda. Eles precisam do Evangelho tanto quanto nós, pois só assim, alcançados pelo Senhor Deus, eles terão condição de olhar para o futuro com essa experiência. Agora veja só, que a gente olha para esse texto e é dentro desse prisma que Deus, na época, ministrava o nosso coração.
veja só que existe uma extensão dessa confiança. Ele vai dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quais os dias? Todos os dias. Isso mostra a extensão da compreensão, e mais do que compreensão, de confiança. Qual é a extensão disso? Todos os dias. Todos os dias. Queridos, o evangelicalismo brasileiro, numa grande medida, numa grande extensão, ele é esquizofrênico. Ele é esquizofrênico. Porque se atribui movimento de bondade e misericórdia de Deus se as coisas estão indo bem, obrigado. Se a vida está pautada numa calmaria, se a vida está próspera, se não tem problemas, se não há enfermidades rondando a minha família, se tudo está estável, se a minha casa foi construída, foi reformada, se eu conseguir no fim do ano trocar de carro, se eu conseguir fazer as viagens que eu tinha no meu radar, e aí Deus é bom, Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é misericordioso. Se o carro virou na BR e teve perda total, mas o sujeito saiu ileso, sem nenhum arranhão, Deus é muito bom. É verdade. Mas quando as coisas degringolam, ladeira abaixo, Deus é bom. Mas às vezes a gente tem uma mania, de modo inapropriado, por ter uma visão parcial de Deus, de fazer recortes. Não, Deus é bom porque aconteceu isso. Ok. Mas você precisa entender que na dimensão de todos os dias tem coisas que acontecem que não são apenas coisas confortáveis. Não são, queridos. O todos os dias envolve celebração, envolve dia de aniversário, dia que a gente convida irmãos, amigos e às vezes até pastor para participar com a gente, né? Embora as pessoas tenham uma ideia muito errada de pastor, né? Pensa que pastor come muito, mas é mito. Isso é mito, você sabe disso, que isso é mito. Não é verdade? Então a gente pensa nessa dimensão de todos os dias, a extensão. Tem coisas muito boas de serem experimentadas. Celebrações, conquistas, aprovação no concurso, aprovação no ingresso da universidade. É isso, são viagens. Mas tem aqueles dias, em todos os dias também tem o dia do luto, o dia da dor, o dia da noite longa, o dia da noite comprida, fria, que parece que não vai terminar, parece uma eternidade. Aquele dia que você escuta notícia e as suas estruturas tremem, você sente aquele calafrio. Esses todos os dias são todos esses dias que você possa imaginar, com as suas variáveis, com os altos e baixos, às vezes muitos baixos, mais baixos do que altos. São todos os dias. São todos os dias. É no dia que o médico chama o pai e a mãe e fala: sua filha teve falência renal. Nesse dia Deus é bom. Porque a perspectiva de leitura de bondade de Deus não são as circunstâncias. É a cruz. É a cruz, querido. Tira os olhos da cruz e você se perde. Tira os olhos da cruz e você vai começar a lamber as suas feridas. Tira os olhos da cruz e você vai começar a olhar para o seu próprio umbigo, achando que ele é o centro do universo. Não é. Amplie a sua visão. Olhe a vida da perspectiva de Deus e você verá que os dias maus também têm propósito nos dias maus. Que nos dias maus Deus manifesta a sua bondade. Deus está trabalhando em nós. Deus está endireitando o nosso coração. Deus está alinhando o nosso coração à sua vontade para que a gente consiga cantar: misteriosos feitos são as obras do meu Deus, caminha sobre o temporal e o vento e o mar são seus. Tira os olhos dessa perspectiva e você se perde. Todos os dias. Todos os dias são todos os dias. Tem dias que são dias maravilhosos. Tem dias que são dias maravilhosos. Você acorda, não é verdade? Você sabe que existe um poeta, né? Eu penso que ele é brasiliense, que ele fala que o céu de Brasília é o mar. O mar de Brasília é o céu. Já ouviu essa poesia? Quem já ouviu? Hã? Não é? Tem dia que você acorda, eu vejo alguns irmãos postarem, né, indo para o trabalho, aquela visão do sol, aquela coisa impactante, né? A minha filha, quando vem aqui, que eu tenho que levar lá à clínica para fazer tratamento, e ela fala: pai, olha que cena, olha que pintura,
fartura, né? Aquela coisa, e no final da tarde a mesma coisa, né? Então tem esse dia, mas tem aquele dia nublado que você não vê esse céu amarelo, pintado de cor de ouro. Tem dia que o céu está nublado, está cinzento mesmo, e vem chuva mesmo, e de repente você escuta os trovões, os relâmpagos rasgam as nuvens, mas nesse dia também a bondade de Deus há de nos alcançar, querido. Não estamos autorizados para fazer um recorte e falar, esse dia Deus cuidou de mim, Deus foi misericordioso. Nesse dia aqui eu já não tenho tanta certeza se Deus foi bom e misericordioso como estou acostumado a ver nas Escrituras e a ouvir na teologia e a escutar os meus professores da escola bíblica dominical. Não é assim que funciona. É como o meu colega que chegou na sala de aula, ainda à época ele seminarista, e em linhas gerais os seminaristas passam bastante sufoco, que eu penso que é um jeito de Deus tratar a gente para a gente aprender a depender dele, né? Um jeito dele levar-nos para essa escola da dependência. E então, ele depois de algum tempo sem dinheiro, ele então recebeu uma oferta de R$200, e ele estava animado naquele fim de semana. Ele queria chegar na sala de aula, na sua professora de grego, e ele queria contar para ela sobre aquela extraordinária oferta do fim de semana. E ele entrou na sala e disse, professora, parecia a sala do professor Girafales com Kiko e Chaves, né? Professora, Deus é bom. E a professora, de modo sereno, professor de grego, né? Olha para ele e falou assim, então se você não tivesse ganhado a oferta, Deus deixaria de ser bom? E ele falou, professora, você é má, professora. Mas ela precisava corrigir essa parcialidade da visão dele, da bondade de Deus. Se ganhei a oferta no fim de semana, Deus é bom, mas se os corações avarentos se fecharam, eu não sei se Deus é tão bom assim mais. Está errado. Deus é bom quando as notícias ruins chegam, porque a gente revê um monte de coisa, a gente reavalia um tantão de coisa, a gente realinha a agenda, a gente volta a orar com mais fervor, a gente volta a ter paixão pelo céu, a gente volta a ter entusiasmo pela vida, e a gente começa a priorizar as coisas mais pequeninas que nós tínhamos desprezado. Deus é bom. Deus é bom. E a gente vê o fechamento, a coroação disso, né? Essa confiança. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E a igreja pode completar? Você sabe, aquelas participações que você tem de algum tipo de esporte e você conclui e você sai vitorioso, você consegue completar, melhor dizendo. Às vezes você não sai vitorioso, né? Você não sai vitorioso. E a maioria de vocês conhece a minha experiência, né? Como corredor, como participante das 10 milhas Garoto. É uma corrida que acontece em Vitória, realizada pela Chocolates Garoto. Maravilhosa, não é? Me mudei da roça para Vitória, e um dos primeiros anúncios que eu recebi é que teria corrida, e o prêmio era R$5.000. Menino da roça, menino bobinho, né? Ingênuo, falei assim, puxa vida, vou me inscrever, vou ganhar esse prêmio aí, sem dúvida alguma. Fui lá na Chocolates, escrevi, ganhei uma camisetinha regata, uma fita para amarrar aqui igual o Rambo, né? E fiquei esperando o dia da corrida. Fiquei esperando. Certo de que eu ia ganhar aquele prêmio, porque afinal de contas, estava acostumado a correr atrás de boi lá na roça, né? Não tinha essa musculatura que eu tinha. Aliás, diga-se de passagem, aqui na IPG2, 4 quilos me foi acrescentados, não é? Eu falei, meu Deus do céu. Então, chegou o dia da corrida, o dia de, na minha esperança pueril, ganhar o prêmio, e eu fui para a praia de Jardim Camburi, em frente ao clube dos oficiais da Polícia Militar,
da capital do Espírito Santo para cruzar a terceira ponte e chegar nas Chocolates Garotos. Então, aquele lugar estava entulhado de gente, o sol muito forte. Aquele dia que o sol está muito forte, você tem a sensação que está tremendo. E ali eu tive a minha primeira decepção e entendi que o mundo é mau, é injusto. Porque me comunicaram que os profissionais saem na frente. E aí você sabe para onde foi a esperança de ganhar os 5 mil reais? Se os profissionais vão sair na frente, cadê a minha chance no meio dessa montoeira de gente? E ali, então, conheci um moço franzino. E ele, então, falou assim, e aí, jovem, você sempre participa dessas corridas? Eu falei, não, senhor, a primeira vez. Ele falou, depois que me aposentei, eu participo de todas. Eu vou para Rio Grande do Sul, eu vou para o Rio de Janeiro. No final do ano, eu vou para São Silvestre. E essa aqui eu participo anual, porque eu sou capixaba, então estou aqui e eu participo. Eu olhei para ele, ele magrinho, falei, você está de brincadeira, né? O senhor não é disso não, né? A gente tem mania de fazer juízo de valor das pessoas, né? E aí começamos a corrida, ao som das consagrações da vitória de Ayrton Senna, tan, 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 tan. E, não é? Ele tinha morrido, não tinha tanto tempo. E eu acho que o povo, naquele afã de calor, aquela coisa toda, enfim, o povo começou a correr e chorar ao mesmo tempo, né? E eu, decepcionado, frustrado ali, já sem nenhuma expectativa, e fui acompanhando e tirando lições. Então eu comecei a ver as pessoas tombarem no meio do caminho, desmaiarem, contusão, e a ambulância vinha paralelamente recolhendo essas pessoas. E eu fui e comecei a subir a terceira ponte. E aí eu comecei a pensar assim, eu vou deixar isso para lá, não vai dar mesmo para ganhar os 5 mil? Né? Que a minha motivação estava errada, né? Eu queria ganhar os 5 mil. E quando eu fui diminuindo passos para desistir, eu olhei na minha esquerda, lá vinha ele. Num piquezinho, mais ou menos assim, magrinho. E ele mexeu com o meu brilho. Eu falei, eu posso perder para todo mundo nessa corrida, mas para o senhor não perco não. Para o senhor não perco. Voltei, ganhei pique, ganhei ânimo, cheguei no topo da terceira ponte, me deram uma garrafa de água mineral, tomei uns goles e desci. E lá pelas tantas, eu cruzei a faixa de chegada. Como prêmio, eu recebi 3 laranjas, 4 barrinhas de chocolate e da Garoto. E sentei lá no ponto de ônibus, minhas pernas tremiam, meus músculos tremiam. E eu comi primeiro as 3 barrinhas de chocolate, uma atrás da outra. E depois peguei as 3 laranjas, não chupei as laranjas, eu comi o bagaço da laranja. Engoli aquilo e lembrei-me desse texto. Lembrei-me desse texto. Porque muitas pessoas ficaram no meio do caminho, contundidas por desmaio, não cruzaram a faixa de chegada. Porém, todas aquelas que são ovelhas do Senhor Jesus, indistintamente, indiferente da posição social, econômica, intelectual, indiferente do tamanho, da cor, da idade, todas as ovelhas do Senhor Jesus não ficarão no meio do caminho. Não ficarão. O êxito delas, o sucesso delas, o cruzar a faixa de chegada, em que elas podem dizer, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, tem a ver com essa bondade e a misericórdia, porque quando você se encontra como um corredor, como um atleta de Cristo nessa jornada, em que você está nessa pista da fé correndo, enfrentando embates, lutas, e às vezes até contusões e desânimo, a bondade e a misericórdia de Deus chegam juntas e nos pegam e nos carregam e farão com que cruzemos a faixa de chegada e receberemos do Senhor Jesus o prêmio da soberana vocação. Ele vai entregar para todas as suas ovelhas a coroa da vida e vai nos dar adentro para que nós nos adentremos às mansões celestiais. Sede bem-vindos e adentrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quais os dias? Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que o Senhor lhes abençoe. Que o Senhor nos abençoe.